A Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte tem o prazer de levar até você uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Nosso objetivo é encorajá-lo na caminhada cristã neste tempo de quarentena, de pandemia. Quero convidá-lo a seguir as nossas redes sociais. Os nossos contatos, eles estão na descrição abaixo, e será um prazer que você nos visite e acompanhe todas as nossas programações. No culto programado para esta hora, nós temos ao piano a irmã Eliana Almeida, ministra de música de nossa igreja, a participação musical do irmão João Jonas, membro de nossa igreja, e uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Que Deus o abençoe na participação do culto desta hora. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, clamamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Quero convidar você para lermos no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos 11 ao verso 14, que dizem assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos, esse texto faz menção da aliança do Senhor Deus com Salomão. E é interessante que este fato aconteceu quando Salomão concluiu a obra, acabou a obra da casa do Senhor e também da sua casa.
E ele fez isto com muita dedicação, com muito amor, com muito empenho. Depois daquele momento, Salomão então descansando, diz o texto, que de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Isto é maravilhoso. Sabe por quê, meus queridos? Porque Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Ele está atento. E ele vai dizer: olha, Salomão, eu escolhi este lugar, eu santifiquei este lugar para a minha casa, para a casa de oração, para a casa de comunhão, para a casa de louvor. E agora então, meus irmãos, vem dois textos tremendos e que mexe com a gente. Deus vai dizer assim para Salomão: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo. Quando leio este verso, eu temo e tremo, porque, meus amados irmãos, amigos, nós estamos vivendo hoje esta realidade. O mundo está passando por esta situação, este contexto atual: gafanhotos, pestes, terremotos, não é verdade? É a realidade do mundo de hoje. Muitas das vezes nós nos prendemos no verso 14, mas precisamos refletir, meus queridos, sobre também o verso 13, porque Deus está dizendo, não é o pastor, não é o padre, o pai de santo, não é o líder, mas é Deus quem está dizendo. E Deus está dizendo: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Meus amados irmãos, este texto, sem dúvida nenhuma, é uma realidade dos nossos dias. Precisamos então fazer agora o que está no verso de número 14. Aqui está o apelo de Deus para os nossos corações. E esse apelo vem do coração de Deus para os nossos corações. Deus está dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então a primeira lição que fica para nós: a mensagem é direcionada ao povo de Deus, aos filhos de Deus. A missão é nossa, meus amados irmãos. Se o meu povo, o povo que chama pelo meu nome, você inclui nesse contexto. Nós nos incluímos nesse contexto como povo de Deus, que chamamos, que clamamos pelo nome de Deus. Esta é a nossa tarefa. E Deus então vai dizer para nós 4 coisas interessantes: se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então nós precisamos, meus irmãos, nos humilhar. Aquele que se humilha será exaltado. Precisamos ser humildes diante do Senhor. Precisamos ter um coração quebrantado diante do contexto que nós estamos vivendo. Então nós precisamos nos humilhar. Outra coisa que Deus pede: oração. Você tem orado? Você tem dobrado os seus joelhos? Você tem colocado diante de Deus, clamando, chorando? A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Jesus ensinou sobre o dever de orarmos sempre e nunca desfalecer. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: orai sem cessar. Então Deus está fazendo um apelo para que dobremos os nossos joelhos, para que clamamos ao Senhor, buscamos a face do nosso Deus. Então aquele que se humilhar e orar e buscar a minha face, você tem feito isto?
Você tem dobrado os seus joelhos. Salomão fez isto, meus amados irmãos. Ele dobrou os seus joelhos, ele clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Deus está pronto para nos ouvir. Buscar-me-eis e me achareis, diz a Bíblia, se me buscardes de todos vossos corações. Precisamos fazer isto agora, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Mas há uma coisa que Deus apela para nós: e se converter dos seus maus caminhos. Oh, meus prezados amigos e irmãos, quantas coisas precisamos converter na nossa caminhada cristã. Sim, você já é um crente em Cristo Jesus, você já é um membro da igreja, um servo de Deus, mas mesmo assim, há questões que precisam ser convertidas, restauradas na nossa vida, cada dia, meus amados irmãos, é preciso que haja um quebrantamento de cada um de nós, é preciso que nos voltemos para Deus. Sim, o meu povo, o povo de Deus, nós precisamos, meus amados irmãos, voltar para o Senhor, mudar a nossa trajetória, nossos maus caminhos precisam ser retirados de nós. E agora vem uma questão interessante, que só Deus pode fazer, e Ele quer fazer, e Ele vai fazer, à medida que nós permitamos que Ele faça. Ele diz assim: eu ouvirei dos céus. Oh, queridos, as nossas orações, elas movem o coração de Deus, e Deus ouve o nosso clamor. Eu ouvirei dos céus, diz a Bíblia, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então vejam, Deus vai nos ouvir lá do céu. Ele está dizendo isso. Mas mais que isto, meus prezados, Ele está dizendo: perdoarei os seus pecados. Quando nós nos quebrantamos, quando nós nos humilhamos, quando nós buscamos a Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados. Mas, queridos amigos e irmãos, veja o que Deus vai fazer ainda: e sararei a sua terra. Queridos, a terra está doente, a terra está contaminada pelo pecado, não é? Quando nós olhamos de norte a sul, de leste a oeste, quantas questões complicadas, quantas dificuldades nós vivemos por conta do pecado que está no coração do homem, destruindo, corroendo, arrebentando. Mas quando nós voltamos para Deus, Ele perdoa os nossos pecados, e Ele não somente perdoa os nossos pecados, mas Ele sara a nossa terra. Então, esse apelo do coração de Deus é dirigido aos crentes, à igreja de Jesus, ao povo de Deus. Reflita sobre isto, meu prezado. Sim, precisamos nos quebrantar diante do Senhor. E você que está me ouvindo esta mensagem, se você ainda não tem um coração voltado para Deus, é o momento de você refletir também. É o momento de você pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E se, como um povo de Deus, clamarmos ao Senhor, a exemplo que fez Salomão, e Deus ouviu a oração de Salomão, Ele vai ouvir a sua também. Ele vai atender o seu clamor, Ele vai atender o desejo do seu coração nesta hora. Eu quero orar com você, meu querido. Deus, é no nome de Jesus que me dirijo ao Senhor neste momento, para te agradecer, para te suplicar as bênçãos dos céus sobre nós, sobre a Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, as famílias da igreja, os membros da igreja e
todos os nossos queridos e amados ouvintes e amigos. Que a graça de Jesus esteja sobre todos e livrando-os de todo mal neste tempo de pandemia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, meu querido irmão, amigo, que a graça de Jesus esteja sobre você, sua família, seus sonhos, seus negócios, e nesse tempo de pandemia, de quarentena, que possamos desfrutar cada dia do cuidado de Deus. É no nome dele que eu oro agradecido. Amém.